Um homem segundo o coração de Deus, exatamente o grande rei Davi. Esta será a nossa nova série. Vamos falar sobre a saga do rei Davi, o menino que começou no campo e que terminou no trono. E vamos começar essa série agora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui para iniciarmos uma nova série, e esta série especial, a série sobre o grande rei Davi. Vamos falar um pouquinho aí sobre a vida de Davi em alguns pequenos episódios, destacando aí alguns dos momentos principais de Davi. Para você que talvez aí nunca tenha lido a história inteira, né, queira relembrar alguns momentos, alguns pedaços, e principalmente, né, gente, vamos tirar algumas lições sobre a vida de Davi. E vamos iniciar essa série com um momento mais simples de todos, que é o momento da eleição de Davi. Pois é, 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É isso mesmo, meus amados. Esse é o pontapé inicial quando a gente quer falar sobre Davi, que é esse momento quando Deus escolhe Davi. Deus manda que Samuel unja Davi. E para a gente entender algumas pequenas lições desse momento, vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre quem foi Samuel, né? Porque Samuel está aqui na história e muitas vezes a gente imagina assim, Samuel foi um grande profeta, tal. E é interessante como as pessoas veem Samuel como um grande profeta e se esquecem que Samuel foi sacerdote e também foi um juiz. E o mais engraçado de tudo é que, se nós pegarmos todos os sacerdotes da Bíblia, todos os sacerdotes que foram tido ali a história, narrado alguns dos momentos do sacerdote, a gente vai perceber que Samuel foi um dos sacerdotes mais importantes que já teve, até porque foi um dos sacerdotes que mais teve relatos bíblicos do seu sacerdócio. Teve um momento, inclusive, que como sacerdote ele deu uma baita de uma bronca em Saul. Que é isso? Você está oferecendo aí sacrifício? Isso daqui é atividade minha. Você passou por cima de Deus. Você percebe que o sacerdócio de Samuel era um papel importante de Samuel. Como juiz, ele foi nada mais nada menos que o último juiz. Foi ele o juiz que passou o bastão para o início do período dos reis. Então, Samuel como juiz, ele inclusive nem está ali nos blocos, né, do livro dos juízes. Tem um livro dedicado com o nome dele. Inclusive, é interessante saber que o livro não foi escrito por Samuel, até porque Samuel morre, né, no meio do primeiro livro, né, com dedicatória ao nome de Samuel. Então Samuel, ele já era um personagem importante, e depois, quando o povo rejeita, né, o período do juízo, o povo quer um rei conforme as outras nações, a gente vê que Samuel, ele agora não é mais nenhum juiz, e ele ainda continua sendo sacerdote, mas começa aí uma nova função de profeta. E esse momento em especial, quando ele vai ungir Davi, é um dos momentos mais importantes de toda a trajetória de Samuel. Por que eu digo isso? Porque é justamente por conta desse momento que a gente lembra que Samuel foi profeta e esquecemos dos outros dois ministérios de Samuel. E notem que Samuel, ele já havia ungido Saul como um rei de Israel. Deus já havia mandado ele ungir Saul, ele foi, ungiu, foi obedecendo a voz do Senhor. E um dos grandes destaques que eu gostaria de trazer sobre a vida de Samuel é quando Deus fala para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé, você vai ungir conforme o meu coração, você vai ungir um novo rei. Samuel, ele poderia ter falado: mas Deus, eu vou ungir um novo rei? Será que já tem Saul, tá aí Saul, sabe? O próximo rei vai ser o filho dele, Jonatas, não tem o que falar. Samuel, ele não contra-argumenta contra Deus. Ele em nenhum momento chega para Deus e fala assim: mas Deus, o que o senhor está querendo com isso? Não, percebam que Samuel, ele faz uma pergunta: mas Deus, se eu for até lá e Saul souber, com certeza Saul vai mandar me matar. Então Samuel, ele pede para Deus uma estratégia. Como eu posso fazer para ir e obedecer a tua voz? Vocês percebam que Samuel em nenhum momento ele se indispõe contra Deus. Deus falou, ele quer cumprir. Só que me dá uma estratégia. Este é Samuel. É um homem que tem sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Samuel, quando chega na casa de Jessé, porque Deus falou assim: vai lá, fala que você vai
sacrifica aí. De fato você vai e as pessoas vão falar isso para Saul. Saul não precisa saber que tá ungindo o novo rei, né? E quando Samuel chega na casa de Jessé e ele vê Eliabe, Samuel, na hora, o coração de Samuel fala assim, tá aí, olha o tamanho desse homem, olha o homem forte aí, preparado, né? Esse é o novo rei, com certeza é esse daí. E Deus fala pra ele, esse não. E você perceba que quando vai vir Davi, em nenhum momento Samuel olha e fala assim, ah, é esse o rapaz. Vocês percebam que é Deus quem fala pra Samuel, este é o rapaz. Então Samuel, ele tem sensibilidade em ouvir a voz de Deus e saber o que Deus quer e simplesmente ele cumpre a voz de Deus, ele obedece. Essa é uma das maiores qualidades de Samuel. Ele é obediente, ele conhece Deus, ele sabe o que Deus quer e ele simplesmente obedece a voz de Deus. Diferente de muitos crentes hoje em dia, que acontece qualquer coisa. Não, Deus, eu exijo que isso, sabe, eu exijo a vitória. Não, Deus, eu determino na minha vida a bênção, a milagre, a cura. A gente não quer saber o que Deus quer conosco. Muitas vezes a gente, nos nossos dias, estamos querendo colocar a nossa vontade acima da do Senhor. Aprendemos então com Samuel, precisamos entender o que Deus quer e simplesmente obedecer a sua voz. Quem sabe assim nós conseguiremos, né, chegar a essa estatura, esse patamar aí de Samuel. Um segundo ponto muito importante dessa história é que está nesse versículo. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 7. O Senhor não vê como vê o homem. Deus, ele não está observando conforme o homem observa. Esse versículo fala muita coisa e uma das coisas principais que esse versículo está falando que infelizmente muita gente esquece de mencionar ou não percebe quando está pregando ou quando, enfim, está lendo a Bíblia, que esse versículo mostra que tudo que vai acontecer debaixo da vontade de Deus. Notem que Deus é quem está controlando toda a situação. Aí você fala, mas quando Samuel era juiz, o povo queria um novo rei, pegou Deus de surpresa, e aí Deus teve que fazer conforme o coração do povo. Não, negativo. Veja lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 até o 20. Está claro, quando lá para Moisés, Deus já havia falado a Moisés, uma hora o povo vai querer um rei igual as outras nações têm. Mas Moisés, o rei tem que ser, e Deus começa a colocar as regras de como tem que ser o rei. No tempo de Moisés, Deus já sabia como que o povo uma hora iria pedir um novo rei. E é incrível que a história acontece exatamente do jeito que Deus falou para Moisés. Deus está no controle de tudo. Deus chega para Samuel e fala, unja Saul. Não é o povo que escolheu o rei, é Deus que escolheu. E Deus escolheu o rei com propriedades que qualquer ser humano ia falar, esse sim é para ser um grande rei. Para não haver contestação, Deus faz um rei. Deus unge propositalmente um rei que qualquer homem iria admitir como um grande rei de Israel. Deus dá esse rei e mostra como que é um fiasco o desejo humano. Deus mostra para o ser humano como que quando a gente quer as coisas do nosso jeito, as coisas não vão dar certo. Saul, ele cometeu erros gravíssimos, ofereceu sacrifício que não era para ter oferecido, tomou uma bronca de Samuel, ele desobedeceu uma ordem expressa de Deus numa batalha. Então, fica claro que Deus está no controle, mostra a Deus agora como que é um rei que não tem propriedades que Deus quer que o rei tenha, e agora Deus vai chegar e vai falar para Samuel, Samuel, você vai ungir um novo rei. Samuel, não falou nada, Deus faz conforme ele quer, tem um rei, mas eu vou ungir porque Deus está mandando. E quando chegar na hora de ungir, Deus deixa muito claro que o rei agora não vai ser conforme o homem quer que seja, mas o novo rei vai ser conforme Deus quer que seja. Vai ser o rei segundo o coração de Deus, porque Deus está vendo diferente do homem. E percebam que quando chega Davi, como eu já disse alguns minutos atrás, Davi apareceu, talvez não para Samuel, sabe, mais um aí dos filhos de Jessé, né? Vem Eliabe, vem Samá, tá? Aí ele fala assim, não, acabou os mancebos, não, tem mais um, então manda trazer. E quando vem, Samuel olha e Deus fala para Samuel, é esse que eu quero. Vocês percebem que é a mão de Deus. E logo depois dessa passagem, Deus dá um jeito de botar Davi lá no palácio, lá perto de Saul. Vem o espírito maligno da parte de Deus que deixa com que o espírito maligno atormentasse Saul, para Saul, né, querer alguma coisa que pudesse acalmar o seu espírito, tranquilizá-lo. E aí vem um dos homens e fala assim, olha, eu conheço um rapaz que toca harpa, que é filho de Jessé, eu conheço um tal de Davi.
E vocês percebam como Deus vai conduzindo a história para colocar quem Ele quer no trono. Tudo é feito debaixo do controle de Deus. É uma outra lição que nós precisamos entender. Deus está no controle de tudo. É Deus que mexe os pauzinhos. Deus, ele é o dono da história. E a terceiro e grande aprendizado que nós vamos ver é agora olhando para a vida de Davi, até porque a série vai levar o nome dele. E vamos entender isso. Deus não vê conforme o homem vê. E muitas vezes nós distorcemos esse versículo. Chegamos para nós mesmos, ou até mesmo a pessoa que quer revelar o profeta, tal, né, o pregador, e fala assim, não, as pessoas estão te julgando, mas Deus te conhece, sabe? Deus te ama do jeito que você é. Irmãos, prestem bem atenção no sentido dessa fala, no sentido dessa frase que Deus dá a Samuel. Eu não vejo conforme o homem vê. O homem quer certas qualidades em um rei, mas eu, Senhor, vejo diferente. Eu quero homens com outras qualidades. E quais são as qualidades de Davi? É claro que a gente vai vendo no avançar da série, mas percebam que Davi ali, ele devia ter uns 16 anos de idade. Davi só foi se transformar rei com 34 anos de idade. Por volta disso daí, né, com 34 anos, Davi, ele teve um longo período para aguardar o seu ministério ser concluído. Ele foi ungido, mas não era o rei de fato. E Davi, ele teve paciência para aguardar no tempo de Deus. Isso é uma das grandes funções que Davi teve. Davi, ele era um homem simples, ele estava no campo, enquanto o grande profeta está lá na casa do pai dele. Davi podia muito bem largar as ovelhas e ir lá também ver o que está acontecendo, como todo mundo fez. Mas não, Davi continua, Davi era trabalhador. Davi era obediente. Na hora que Davi é ungido rei, Davi, ele poderia muito bem falar assim, agora eu só tô consagrado, tô ungido. Sabe, a pessoa, não, Deus me deu o dom, e agora a pessoa bota o peito para cima. Olha como que é Davi, ele foi simplesmente ungido rei pelas mãos do grande profeta Samuel. Você vai passar um ano na história, agora tá lá o Golias e tal. Davi, ele sai da casa dele por ordem do pai para levar marmita para os irmãos. Olha só quem é Davi. Ele é um homem obediente ao pai e mãe. Ele está se colocando na posição de servo. Davi, ele é um rapaz simples, obediente. E são qualidades como essa que Deus está olhando na vida das pessoas. Isso não quer dizer que não interessa o que as pessoas vão ver lá fora. Simplesmente, se Deus gosta de você, tá bom desse jeito. Não é essa a mensagem bíblica. A mensagem bíblica é que Deus, ele dá virtudes para os seus escolhidos, para os seus eleitos. E muitas vezes nós homens, né, às vezes quando a gente, principalmente quem quer consagrar uma pessoa, ela precisa observar se a pessoa que ela está consagrando tem as virtudes que Deus dá para um eleito, para um ungido dele. É isso que a mensagem está falando. Temos que observar as qualidades que Deus deu. E aí muita gente distorce isso. Não, eu posso, não interessa o que os outros pensam de mim. Olhem só, Atos capítulo 6, lá no versículo 3, 4, os apóstolos, eles estão preocupados em doutrinar, né, em fazer as missões, em abrir igrejas, só que eles estão mais preocupados com doutrina, em governar a igreja como um todo. Agora tem um número muito grande de pessoas no evangelho e eles precisaram levantar pessoas, né, precisaram levantar cooperadores, homens, para tomar conta ali do povo em assuntos pontuais. Olha só o que está escrito no livro de Atos, capítulo 6, versículo de número 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 irmãos de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Perceba que na hora que os apóstolos precisaram levantar homens para fazer trabalho, mesmo que trabalho mais simples do que o que os apóstolos faziam, mesmo que talvez, mesmo para esse tipo de trabalho, um trabalho mais comum, a primeira coisa, o primeiro requisito que é solicitado, que é exigido, é que tenham um bom testemunho. Em outras traduções, que tenham um bom testemunho com os de fora. É importante nós crentes darmos bom testemunho. Não é porque Deus não vê como vê o homem que você vai sair por aí vivendo a vida de qualquer jeito, sendo tropeço aí pela vida de muita gente e falando assim, não, mas Deus me escolheu. Não é porque Deus te escolheu que você vai viver de qualquer jeito, que você vai dar mau testemunho. Muito pelo contrário. Quando a Bíblia fala Deus não vê como vê o homem, é porque Deus olha para aquelas pessoas que também dão bom testemunho. Esse é um dos grandes aprendizados que nós vemos também
na vida de Davi. E é claro, existem muito mais aprendizados para termos, existe muito mais coisa para falarmos. E você que chegou até aqui, participe desse movimento, curta o vídeo, comente, compartilhe e nos aguarde, porque segunda que vem nós vamos dar continuidade a essa série, vamos aprender um pouco mais sobre esse grande homem de Deus chamado Davi e iremos ver a grande batalha. E eu aguardo você. Fique com Deus, até a próxima.